Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos, bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe aqui o seu comentário, o seu like. É importante esse retorno, é importante a sua participação. Nós vamos estudar hoje a lição de número 13, a Assembleia de Jerusalém. Nós estamos hoje encerrando esse trimestre, terceiro trimestre de 2025, quando estudamos sobre a igreja em Jerusalém. E a última lição, a Assembleia de Jerusalém, está baseada em Atos, capítulo 15, e os versículos 22 a 32. Nós vamos ler o versículo de número 28, que é o texto áureo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos 15, 28. Bem, nesta última lição do trimestre, nós vamos estudar sobre a Assembleia de Jerusalém, baseado no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Aqui nós vamos ver como foi que a igreja primitiva ela se conduziu diante de um conflito de natureza doutrinária. No entendimento dos apóstolos, se a igreja aceitasse o que muitos queriam, que a igreja baseasse a salvação em rituais, certamente teria sido um elemento devastador para a fé cristã já no seu nascedouro. É quando a igreja, então, toma a iniciativa de se reunir para decidir sobre esta questão. A primeira parte do nosso comentário, nós temos a questão doutrinária, o relatório missionário. Primeiramente, nós vamos considerar um aspecto muito relevante que nós já temos estudado em lições anteriores, que foi o fato da igreja alcançar os gentios com a pregação do evangelho. Nós vemos as viagens missionárias, nós vemos a ação da igreja de pregar o evangelho e alcançar os gentios. O primeiro passo na direção dos gentios começou em Cesareia, com a conversão de Cornélio e a sua casa. Depois nós tivemos também alguns crentes anônimos evangelizando e alcançando os gregos lá em Antioquia, de forma que muitos gentios estavam entrando nas fileiras, podemos dizer assim, dos salvos. A missão entre os gentios estava crescendo, estava ganhando impulso, estava ganhando ímpeto, e aquilo que começou de maneira pequena, pouca, podemos dizer em gotas, agora foi tomando uma proporção bem maior. Se torna, como disse John Stott, em uma correnteza. Muitos gentios se convertendo à fé cristã. Esses gentios que se convertiam à fé cristã, eles eram recebidos na igreja através do batismo e não através da circuncisão. Eles estavam se tornando cristãos sem se tornarem judeus, como muitos queriam que acontecesse. Foi exatamente, então, nesse ponto que gerou uma forte tensão naquele período na igreja primitiva. Ou seja, a fé em Jesus sem as obras da lei. Isso era um elemento que muitos não queriam aceitar. É diante, então, deste conflito que surge, então, o capítulo 15, o relato do capítulo 15, então, do Atos dos Apóstolos. Nós podemos dizer que o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, ele é essencial para o cristianismo. Nós podemos, inclusive, dizer que é um divisor de águas na história da igreja. A decisão que a igreja tomou neste momento, ela teve um efeito muito relevante para a fé cristã e para a história do cristianismo, porque neste momento a igreja tomou uma decisão que teria implicações de uma maneira que atravessaria os séculos. Era uma decisão muito importante. Bem, nós vamos então ao texto e eu gostaria de chamar a sua atenção para o capítulo 15 e o versículo de número 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar.
deles. Vejam bem que eles estavam ensinando, alguns que tinham descido da Judéia, ensinando aos irmãos que se eles não circuncidassem conforme a lei ou conforme o uso de Moisés, eles não poderiam ser salvos. Ou seja, eles estavam insistindo no costume de Moisés, que era a prática da circuncisão, como uma condição para a salvação. Então, eles entendiam que a circuncisão era um elemento necessário para a salvação. E exatamente esta questão foi que gerou, então, o conflito, né? Podemos afirmar. Vejam bem, nós vamos falar um pouquinho sobre a prática, então, da circuncisão. A palavra circuncisão, ela quer dizer ao pé da letra, cisão quer dizer corte e circum ao redor. A circuncisão era a prática de cortar ao redor do órgão genital masculino, como uma prática, então, judaica. Era uma das práticas mais importantes dentro do judaísmo, né? O judaísmo tinha esta prática como um elemento central para a identidade judaica. Deus tinha feito algumas alianças ao longo das Escrituras, Deus tinha dado a outros sinais, como, por exemplo, o arco celeste no céu, mas agora a circuncisão, ela era uma marca, ela era um sinal que marcava a aliança na própria carne da pessoa. Os judeus, então, se orgulhavam, esse era um dos grandes orgulhos que os judeus tinham, de ter um sinal na sua própria carne que marcava a aliança que o Deus de Abraão tinha com eles. De forma que esse era, então, um dos orgulhos da nação, então, de Israel. As pessoas, então, eram leais a este ritual, né? Israel, então, carregou essa marca como um sinal distintivo, então, da identidade da nação judaica. Deus falou com Abraão, e quando Deus falou com Abraão, Abraão então fez esta prática da circuncisão, juntamente com toda a sua casa, e essa prática então passou a ser incorporada à vida da nação judaica. Segundo historiadores, outras nações já praticavam a circuncisão, como, por exemplo, os gentios, né? Provavelmente isso pode ter também, originalmente, ter influenciado a prática judaica. De forma que o elemento, então, diferenciador entre um judeu e um gentio era a marca, era o sinal, então, da circuncisão. Era o sinal da circuncisão. De forma também que quando uma pessoa era acolhida no seio do judaísmo, um prosélito, uma pessoa que queria se converter ao judaísmo, uma das exigências que se fazia era exatamente a prática da circuncisão. Bem, então, a circuncisão, ela tinha um valor fundamental para um judeu. Mas agora, a circuncisão, ela ganha um novo contexto, que é o cenário missionário da igreja cristã. A igreja cristã estava avançando, ela estava pregando o evangelho em várias partes, que nós chamamos de missão da diáspora, e nesta pregação do evangelho, muitos gentios estavam se convertendo à fé cristã. E então, neste novo cenário missionário, surge então essa questão da circuncisão, porque alguns então estavam querendo que os convertidos, os gentios, eles aderissem a essa prática da circuncisão. Alguns judeus da diáspora, eles não eram tão rígidos nesta questão. Talvez interessados em construir um bom relacionamento com a comunidade gentia, às vezes eles não eram tão rígidos nesta questão da prática da circuncisão em relação aos gentios e aos que eram simpatizantes, então, da fé judaica, né? Mas nós observamos que existiam alguns judeus nacionalistas extremos, e esses judeus nacionalistas extremos, eles não abriam mão da prática da circuncisão.
De forma que é bom lembrar também que a circuncisão ela se tornou ela era um elemento que identificava o judeu, e os judeus tinham alguns favores no Império Romano. Então, às vezes, alguns gentios se interessavam em praticar a circuncisão, em aderir à circuncisão, porque eles seriam contados, eles seriam vistos como judeus. Foi o que aconteceu, por exemplo, no início do cristianismo. O cristianismo foi visto como uma seita judaica. Os romanos não conseguiam, no início, distinguir entre judaísmo e cristianismo. Foi com o passar do tempo que a linha que demarcava, né, os limites foram se tornando mais claros, e inclusive isso foi um fator que gerou a perseguição do Império Romano à fé cristã. Então, alguns gentios, por conveniência, para serem contados como judeus e não serem alvos de perseguições, eles então, às vezes, aderiam então à prática então da circuncisão. Então, vejam que esse problema foi ganhando corpo, né? Devido a essas questões que nós trouxemos então aqui, né? A questão da circuncisão então se torna um alvo de discussões e de problemas. O texto então diz, no capítulo 15 que nós lemos, que alguns que estavam ensinando, eles diziam que se as pessoas não se circuncidassem conforme o uso de Moisés, não poderiam então ser salvos. No capítulo 15, o versículo 2, diz o texto: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e algum dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. A igreja, então, busca agora por resolver essa questão, resolver este problema. O problema, então, se instalou, o problema surgiu, e aqui, então, nós temos a busca, então, de uma solução para aquela questão. É quando decidem, então, o texto chega a dizer que houve uma não pequena discussão. O Lucas não dá detalhe, mas nós podemos ler nas entrelinhas como essa discussão deve ter sido acirrada. O texto diz: não pequena discussão e contenda entre eles. Depois dessa não pequena discussão e contenda, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns então fossem até em Jerusalém para ter com a cúpula apostólica e também a liderança da igreja para tratarem então sobre essa questão. Provavelmente foi a igreja de Antioquia que enviou Paulo e Barnabé, porque eles eram ex-líderes da igreja de Antioquia, conforme Atos capítulo 13, versículo 1, e eles estavam também na linha de frente da missão da diáspora, da missão gentil. Então, o texto também fala que alguns dentre eles que acompanharam também Paulo. Quem sabe aqui pode estar em foco também Tito, né? Então nós tivemos um grupo então de pessoas, de irmãos que foram então até a cúpula, até os apóstolos, até a liderança para tratar então com aquela questão. Vocês observam também que o texto fala sobre apóstolos e anciãos, demonstrando então que já havia duas formas distintas de liderança coexistindo então na igreja em Jerusalém. Os anciãos aqui, né, são chamados também de presbíteros, eram então líderes, exerciam a liderança na igreja primitiva naquele momento. Bem, o texto então diz que eles foram recebidos pela igreja, versículo 3 e 4, e eles sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles.
Veja então que aqui eles são recebidos então pela igreja. Os delegados, vamos dizer assim, que foram enviados pela igreja, né, de Antioquia, eles viajam até Jerusalém. E nesta viagem então até Jerusalém, eles então são recebidos com alegria. É o que o texto então nos diz, né? Foram recebidos então com alegria por aquela igreja. E o texto diz que eles fizeram um relato, né? Eles passaram pela Fenícia, por Samaria, e onde eles passavam, eles falavam então sobre a conversão dos gentios, e isto alegrava então a todos. Era motivo de alegria para eles, os apóstolos, aos missionários, como era motivo também de alegria para os irmãos que recebiam o relato. O texto fala da Fenícia e fala também de Samaria. Bem, o texto então mostra esse relato então que eles fizeram. E aí o texto no versículo 4 fala sobre os relatos em Jerusalém. Quando eles chegaram lá em Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja, pela liderança, e também anunciaram o que Deus tinha feito. Então veja que eles tinham relatado anteriormente por onde eles passavam, e agora eles estão anunciando ou relatando o acontecimento em Jerusalém. Eles estão na cidade de Jerusalém e estão relatando então o que aconteceu, a conversão então dos gentios. O texto diz no versículo 5, alguns porém da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Veja que aqui fala sobre alguns que eram da seita dos fariseus. Aqui era provavelmente cristãos, então, farisaicos. Aqui, então, houve nesse momento um agravamento, então, da tensão por causa dessa atitude, então, atitude deles, né? Dizendo que era necessário, então, circuncidar. Vejam bem que provavelmente isso gerou, então, um debate bem intenso, um debate teológico bem tenso em relação a essa questão, né? Os da seita, então, dos fariseus, defendendo, então, que era necessário circuncidá-los. Então, o debate foi aumentando. Veja bem essa expressão seita dos fariseus, né? Não sabemos aqui que se necessariamente o termo aqui tinha um tom pejorativo, mas provavelmente não. Provavelmente tinha um tom aqui de uma espécie, como, por exemplo, as escolas filosóficas naquele tempo, né? Era comum utilizar esta expressão para um partido político, para da mesma forma que se usa, né? Hoje para um partido político. Não tinha seita que neste momento não tinha ainda o sentido de denominação moderna, conforme nós vemos hoje. Veja bem que o fato também da igreja, de o texto relatar aqui os fariseus, isso mostra então que a igreja em Jerusalém já tinha transposto um obstáculo sociológico. Os fariseus, embora fossem uma minoria da igreja, mas eles já tinham sido também alcançados. Bem, o texto, então, mostra esse debate intenso. No versículo de número 6, diz que eles se congregaram, os apóstolos e os anciãos, para considerar este assunto. A liderança, então, agora vai debater, né, o assunto, vai debater a questão. Bem, o texto da nossa lição de escola dominical, na primeira parte, quando ele fala da questão doutrinária, ele enfoca o relato missionário e o legalismo judaizante. Ele foca aí nesse primeiro momento sobre o relato que os missionários fizeram, nós já comentamos, e ele foca também sobre o legalismo, então, dos judaizantes, né? 2 pontos aí são considerados nessa primeira parte, então, do nosso comentário. Mediante o relato, então, dos apóstolos, dos missionários, isso incomodou, então, os judaizantes, que tinham uma certa postura legalista, pois eles achavam que deveriam, então, os novos convertidos serem circuncidados.
É dentro desse contexto de debates, desse contexto, então, desse conflito, que entra, então, a segunda parte do nosso comentário, o debate doutrinário, uma questão crucial. No versículo de número 7, o texto diz que, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Nós temos aí uma primeiro de uma série de um discurso, são 3 discursos que vão acontecer aí. O primeiro discurso é o discurso, então, de Pedro, né? O discurso de Pedro é o primeiro discurso que acontece aí. A defesa de Pedro foi uma defesa fundamental, ele era um líder da igreja, a palavra de Pedro, obviamente, tinha muito peso, ele faz um relato do que Deus tinha feito, nós observamos isso aí no relato de Pedro, e nesse relato dele ele destaca, podemos dizer, 4 verdades fundamentais aí. No versículo 7 ele diz que Deus abriu a porta da fé aos gentios, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho. Deus colocou então em Pedro essa chave nas mãos dele para ele abrir a porta, né, da fé aos judeus, aos samaritanos e aos gentios. Pedro pregou no Pentecostes, Pedro pregou em Samaria aos samaritanos e ao gentio Cornélio em Cesareia. Então, ele está relatando o que Deus tinha feito. Ele relata também no versículo 8 que Deus deu o Espírito Santo. Deus não só abriu a porta da fé para os gentios, como Deus também lhes concedeu o Espírito Santo. Quando os gentios creram em Cristo, quando os gentios se converteram, Deus enviou-lhes o Espírito Santo. É o que Pedro está dizendo no versículo 8. E este Espírito Santo que foi dado a eles, não foi dado pela prática da observância da lei. Inclusive, este argumento foi utilizado também por Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 3. Paulo utilizou também esse argumento quando ele defende ao evangelho diante dos judaizantes. E no versículo 9, Pedro diz: não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Deus, além de dar o Espírito Santo e abrir a porta da fé para os gentios, Deus também eliminou a diferença, porque Pedro diz no versículo 9 que Deus não fez diferença entre eles e nós. Deus eliminou, então, a diferença entre judeus e gentios. Eles é que estavam fazendo essa diferença, mas o próprio Deus não fez essa diferença. É o que Paulo está destacando. Deus tratou tanto judeus como gentios da mesma forma, da mesma maneira. E no versículo 10, Pedro disse: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Ou seja, Pedro está dizendo: como é que vocês, então, podem colocar sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Deus removeu o jugo da lei. Como é que vocês estão colocando esse jugo da lei, um jugo que nem nós, nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Vejam bem que esse é o 4º elemento, então, que Pedro apresenta na sua argumentação, que Deus, então, ele eliminou o jugo. Pedro, então, conclui dizendo: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Pedro, então, neste momento, ele apresenta a proposta, a ideia de que nós somos salvos, então, pela graça do Senhor Jesus, como também os gentios. Não há um critério para judeus e um critério para os gentios. A salvação é pela graça, a salvação é pela fé, a salvação não vem pelas obras e, portanto, Pedro está concluindo que a salvação dos judeus e a salvação dos gentios é de uma forma só, pela fé no Senhor Jesus. Então, esse é o discurso, então, de Pedro, aí nesses versículos que nós acabamos de expor. Pedro, então, está trazendo um relato,
e apresentando então argumentos, né? Apresentando argumentos. Provavelmente, quando ele diz aí no versículo 8, dando-lhes o Espírito Santo, ele está se referindo ao acontecimento lá na casa de Cornélio, né, em que eles se converteram e receberam também o Espírito Santo. O argumento de Pedro é esse. Se eles, então, receberam o Espírito Santo, era a prova, então, de que eles também foram salvos através, então, da fé e não pelas obras da lei. Estes são os argumentos utilizados, então, aqui pelo apóstolo Pedro nesse texto, então, que nós acabamos de ler. Essa foi a primeira da fala, então, primeiro discurso que nós temos aqui na Assembleia de Jerusalém. Veja que Pedro, então, ele não adicionou nenhuma qualificação, nenhum elemento adicional para a salvação. Os legalistas queriam adicionar algo, que era a circuncisão, que era a prática da lei. Pedro não adiciona e ele apenas apresenta o que o Evangelho exige, que é a fé no Senhor Jesus. Então, aqui nós temos a primeira fala, que é a fala, então, do apóstolo Pedro e a sua argumentação. Veja bem que o debate, então, começa. Agora nós temos, logo em seguida, a fala, então, de Barnabé e de Saulo. A fala de Barnabé e de Saulo nós temos aí a partir do versículo de número 14. Né? No versículo 14, nós temos... O versículo 12 diz que toda a multidão se calou, na realidade, toda a multidão se calou e ficaram escutando, então, Barnabé e Paulo. Eles, então, começaram a sua fala, a sua argumentação, também fizeram um relato do que Deus tinha feito. O texto diz no versículo 12 sobre sinais e prodígios que Deus tinha feito entre os gentios, e o texto diz que, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo. Aqui no versículo 12, você observe que Lucas ele sintetiza, né? Ele não dá muitos detalhes, ele sintetiza, mas houve então uma exposição de motivos, houve um relato. Parece que a ênfase de Paulo e Barnabé era relatar o que Deus tinha feito através deles entre os gentios. Eles trazem essa informação, o concílio deveria reconhecer que a igreja estava crescendo, estava alcançando os gentios, e que este crescimento da igreja e esse alcance dos gentios era, então, uma prova, então, do crescimento, né, da igreja e também do trabalhar de Deus entre os gentios, da obra de Deus entre os gentios. Era esse o argumento, então, que eles relatam. Inclusive, quando eles usam a expressão sinais e prodígios, está em foco aí, certamente, manifestações pentecostais, né? Manifestações pentecostais que aconteceram. Então, no versículo 12, Paulo e Barnabé, eles estão falando. Logo em seguida, a partir do versículo de número 13, então nós temos a fala de Tiago. Tiago, então, agora é o terceiro discurso que nós temos, então, no concílio. Tiago, ele exercia uma liderança muito grande e firme na igreja, era o grande líder da igreja em Jerusalém. Isto é confirmado em Gálatas 1, o versículo de número 19, quando ele é apresentado como uma das colunas da igreja. Tiago, Jesus tinha aparecido a ele, especificamente, 1 Coríntios capítulo 15, e o versículo de número 7, né? A história chega a dizer que os joelhos desse Tiago eram como os joelhos de um camelo, de tanto se ajoelhar para orar. Era um líder da igreja que se entregava muito à prática da oração. Então parece que a função dele aqui neste concílio é ser uma espécie de moderador, né? Ele então ouviu os relatos de Pedro, ouviu os relatos de Paulo e Barnabé, e ele vai dar então a sua palavra como líder da igreja em Jerusalém, como aquele que estava presidindo o conselho. Ele então vai se dirigir ao plenário e vai dar também vai falar, né, à assembleia, e dá a entender então que ele tem a última palavra. Ele demonstra segurança, ele confirma, ele referenda
os relatos de Pedro, de Barnabé e de Paulo, mostrando que realmente os gentios estavam recebendo o evangelho, a igreja estava crescendo e alcançando os gentios, mas ele traz agora um elemento novo, vamos dizer assim, ao debate. Ele traz, então, a citação, então, das Escrituras. Ele cita, então, as Escrituras, né? Veja bem no versículo de número 15, no versículo 14, ele faz referência aos relatos de Simão, e no versículo 15 ele confirma isso citando as Escrituras, e com isso concorda as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Veja bem, então, que Tiago, aqui nesse texto, ele dá, então, o seu parecer, né? E o parecer de Tiago, ele faz uma citação do Antigo Testamento, mais precisamente do livro de Amós. Amós 9, 11 e 12. Ele faz citação. Ele cita, então, o argumento dele de Tiago, é que Amós não faz menção dos gentios se tornando prosélitos judeus. Se gentios podem ser salvos sem se tornarem judeus no reino, então não há necessidade de se tornarem prosélitos na era atual. Esse é o argumento. Então nós não devemos perturbar, é o que ele diz no versículo de número 19. Nós não devemos colocar coisa alguma para incomodar os gentios. Essa é a ideia, então, de Tiago. É a fala, então, de Tiago aqui no texto, né? Então veja como que Tiago ele fundamenta a sua fala nas Escrituras. Ele faz uso aqui do Antigo Testamento, ele está citando aqui mais precisamente a Septuaginta, né? Nesse texto ele faz a interpretação do texto e ele faz então a aplicação do texto. Aqui você observa um elemento fundamental neste concílio, o uso das Escrituras. Vejam bem como que os concílios das igrejas, eles têm que citar também as Escrituras. Não basta, então, citar as ideias dos apóstolos, o que eles pensam, o que eles acham. Os concílios são importantes, mas os concílios têm que ser fundamentados nas Escrituras. Este foi o primeiro concílio da igreja, o concílio da igreja em Jerusalém. Depois, se nós estudarmos a história da igreja, nós vamos verificar que houve muitos outros concílios para debater assuntos relevantes na história da igreja. Nos tempos atuais, as igrejas, as denominações, de uma forma geral, elas têm as suas assembleias, as suas reuniões convencionais, seja o nome que eles dão, né? Supremo Concílio, Sínodo, Assembleia Geral, Convenção, mas as igrejas, dentro do seu formato administrativo, elas têm reuniões para tratarem de assuntos relacionados aos aspectos bíblicos e também denominacionais. Mas um fator primordial é que a Escritura não pode ser relegada a um segundo plano. Veja, então, que Tiago traz à tona, então, para fundamentar as Escrituras. O que aconteceu entre nos relatos que Pedro, que Paulo e Barnabé tinham falado, que era questão prática, é fundamentado nas Escrituras. Não basta nós buscarmos apoio nas experiências pessoais. As experiências pessoais precisam estar fundamentadas nas Escrituras. Olha qual elemento fundamental aqui. Enquanto Paulo e Barnabé trouxeram relatos experienciais, o Tiago, então, reforçou, creu, confirmou os relatos experienciais e trouxe à tona as Escrituras para referendar, para confirmar o que houve na prática.
Veja que elemento, então, fundamental, né? O texto falava sobre a reedificação do tabernáculo, lá no texto de Amós. E se entende que é uma referência, então, à igreja, no lugar, então, do templo, né, em Jerusalém. A igreja seria, então, este substituto. E, obviamente, mediante a igreja, os gentios seriam alcançados, então, com a mensagem do evangelho. Os judeus, então, alegavam que eles eram o único povo da aliança, eles confiavam muito no templo em Jerusalém, eles se orgulhavam dessas práticas judaicas, especialmente a prática da circuncisão, eles se orgulhavam pelo fato de Deus ter uma aliança com eles e ter revelado isto a Abraão, e eles queriam estender isso, então, para os gentios, né? Mas agora, Tiago está fundamentado, então, nas Escrituras. É dentro, então, desse contexto que ele afirma no versículo 19 que não se deve perturbar os gentios que se convertem a Deus. Tiago, então, traz uma orientação para concluir, então, a Assembleia, que eles deveriam, então, escrever para esses gentios que eles se abstivessem das contaminações aos ídolos, da prostituição, do que é sufocado ao sangue. Porque Moisés, versículo 21, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, cada sábado é lido nas sinagogas. Esse é o conselho, então, de Tiago, né? A decisão, então, que deveriam tomar. Vejam, então, aqui, na segunda parte do nosso comentário, o debate, então, doutrinário. O debate chega ao clímax nessa questão doutrinária, a questão era crucial, é destacado aí. A lição fala da experiência do Pentecoste na fé dos gentios e a fundamentação profética da fé gentílica. Essa é a segunda parte que nós já comentamos quando nós comentamos aqui os versículos por versículo. E na terceira parte, a decisão da Assembleia em Jerusalém. Vejam bem que mediante os debates, né, provavelmente esse debate foi muito acirrado. Obviamente que Lucas ele não traz detalhes aqui. Lucas não tinha esse objetivo, talvez não tinha tempo, né? Ele quis ser sintético, obviamente, ele está fazendo um relato escrito e ele tinha que ser objetivo, ele tinha que ter objetividade no seu relato. Mas certamente esse debate aqui foi acirrado. Dá para a gente ver pela questão, pela expressão discussão e contenda lá no versículo 2. Então, provavelmente foi bem acirrado este debate aqui. Foi um debate doutrinário. A lição nossa comenta sobre foi um debate doutrinário. Olha como que a igreja via as questões doutrinárias. Há igrejas hoje que não se preocupam com a questão doutrinária. Inclusive, a palavra doutrina, para muitas pessoas, ela é uma espécie de camisa de força, especialmente para a nossa juventude. Hoje se fala em doutrinas políticas, em doutrinas sociais, doutrinas filosóficas. A palavra doutrina parece que já tem um tom pejorativo. Há pessoas que veem a palavra doutrina como uma camisa de força, como algo imposto, né? Parece que a nossa sociedade atual teve essa conotação. Inclusive, eu escrevi um texto que foi publicado no Jornal Mensageiro da Paz sobre esta questão, sobre o desafio de ensinar doutrina nos dias atuais. Mas o elemento doutrinário foi fundamental para a igreja, não só no período bíblico, como no período pós-bíblico. A igreja, então, sempre procurava manter a ortodoxia doutrinária. Sempre foi um elemento para distinguir a verdadeira igreja daqueles que não fazem parte da igreja. Nos dias atuais, há muitos grupos religiosos, muitas denominações que não se preocupam com a questão doutrinária. Inclusive usam argumentos frágeis, como, por exemplo, o mais importante é o amor. E às vezes até citam textos de Coríntios, como Coríntios 13, em que fala sobre o amor. Se eu fizesse isto, aquilo, desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor. Então, às vezes, utilizam esse texto para dizer que não adianta eu fazer nada e não ter o amor. E, nesse caso, eles usam esse texto como um contraste com o elemento doutrinário. E não era esse o contexto de Coríntios 13. Em Coríntios 13, Paulo não está fazendo um contraste do amor com o elemento doutrinário. Esse não era o contexto. Paulo está falando ali sobre a expressão do amor no exercício dos dons. Portanto,
esta afirmação, né, ela não se sustenta por pegar um texto fora do seu contexto. Então, é um momento desafiador, né, para a igreja nos dias atuais. A igreja primitiva, ela enfrentou esse debate doutrinário. Veja como é que a igreja enfrentava os seus problemas, enfrentava as questões doutrinárias e discutiam, então, os seus assuntos. E assim, então, mediante esse debate doutrinário intenso, a igreja toma, então, uma decisão, né? A terceira parte, a decisão da Assembleia de Jerusalém. O texto, então, mediante a fala, então, de Tiago, que parece que teve um tom bem relevante aí, mediante a fala, então, de Tiago, a decisão, então, vai se tornando mais cristalina, mais cristalina. O texto diz no versículo 22 que o pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, varões distintos dentre os irmãos. A decisão, então, neste momento foi unânime. Mediante a fala de Tiago, a decisão foi tomada pelos líderes, a decisão foi tomada pelo povo, pela cúpula, pela base. Foi uma decisão unânime dos apóstolos, também dos presbíteros, do povo, e eles resolveram nomear uma comissão, então, para acompanhar Paulo e Barnabé para Antioquia. Veja bem a unidade. Essa decisão, então, fez com que a unidade fosse mantida. Imagine se isso não acontecesse. A igreja já teria esfacelado no seu nascedouro. Olha como que o Espírito Santo cuidou desse detalhe, para que a igreja não esfacelasse. Quantas teologias modernas, quantos teólogos modernos têm contribuído, né, para jogar, então, os escritores do Novo Testamento um contra o outro. Então, a igreja, ela preservou a unidade, ela preservou, então, o ensino bíblico, ela fundamentou, então, no Antigo Testamento. Olha a decisão sábia da igreja. Vejam que quando começou o debate, eles tinham, então, diversidade de pensamentos, mas agora eles formam, então, uma unidade para tomarem uma decisão. Esse é o melhor caminho. O texto diz que foi tomado também uma decisão por escrito. A decisão não foi só unânime, como também no versículo de número 23, eles escreveram, tomaram uma decisão por escrito, ou seja, as decisões foram, então, registradas. É isso que acontece nos concílios, nas assembleias. Aquilo que foi decidido é registrado para ganhar legitimidade, né? Para ganhar integridade. Então, resolveram escrever, né? A decisão, então, foi escrita. É o que o texto diz, no versículo de número 23. E aí nós temos, inclusive, o teor, né, da escrita do texto. E lá no versículo de número 28, também, nessa escrita, eles colocaram, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Vejam que a decisão deles foi a decisão também do Espírito Santo. Eles, nesse relato, eles colocaram que a decisão foi a decisão também do Espírito Santo. Vejam bem que ninguém estava autorizado a perturbar os gentios, eles foram bem claros também, está no versículo de número 24, não deveriam ser perturbados com palavras, com atitudes, eles não permitiam que isso acontecesse, eles formaram uma comissão para ir junto com Paulo e Barnabé para levar então essa carta. Essa comissão eram pessoas íntegras, eram pessoas fiéis, e a decisão então foi bem detalhada, dizendo então que foi a decisão também do Espírito Santo. E a única recomendação que eles fizeram, no versículo 29, eles resolveram não colocar encargo algum, está no versículo 28, sobre os gentios, mas a única recomendação da liderança da igreja e do povo era que os gentios, se abstivessem das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, e eles disseram, destas coisas bem se vos guardardes, vocês fareis bem se vocês guardarem. E eles terminam dizendo, bem vos vá.
então redigiram o texto e os irmãos então se despediram e partiram para Antioquia. O texto diz no versículo 31 que quando a leram, alegraram-se pela exortação. Os irmãos então se alegraram vendo a exortação então dos apóstolos, a recomendação então dos apóstolos. Aqui nós podemos, então, destacar o papel, então, do Espírito Santo na Assembleia. A nossa lição destaca isso. O Espírito Santo, a orientação do Espírito, todo aquele parecer final foi a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo continua conduzindo a igreja. Por isso, quando nós formos, então, estivermos diante de situações difíceis, situações melindrosas, que nós precisamos tomar decisões, nós precisamos, então, do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo assistiu à Igreja Apostólica, à Igreja Primitiva, o Espírito Santo também nos assiste nos dias atuais. Por isso é importante que as nossas assembleias, as nossas reuniões, tenham momentos de oração. Há muitas pessoas que vão para assembleias, que vão para reuniões, às vezes apenas com o intuito de ver o que vai ser debatido, com espírito belicoso, né? Já armados, né? Às vezes até com seus preconceitos, com as suas atitudes já preconcebidas, já idealizadas, e às vezes não temos um tempo para nós orar. É muito importante, então, nesse momento, nós dedicarmos tempo à prática da oração e buscarmos a direção do Espírito Santo. Outra coisa que nós podemos considerar, e agora já finalizando, é que a igreja ela enfrentou o problema que surgiu. Aqui era o momento apostólico. O problema que a igreja estava enfrentando naquele contexto, naquele momento do nascedouro da igreja, era essa questão relacionada aos gentios. Mas ao longo dos séculos, a igreja tem enfrentado vários outros desafios. A igreja sempre foi desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. Ao longo dos séculos e nos dias atuais, muito mais. Hoje nós temos muitas questões éticas, questões doutrinárias, questões civis, questões relacionadas a aspectos jurídicos, que a igreja, então, tem que tomar uma posição, tem que tomar uma postura. Às vezes são conflitos de natureza social, étnica, racial, enfim, são várias, né? Ideológicas, filosóficas, que a igreja, então, tem que enfrentar, né? Até também teológicas. Vai surgindo, então, necessidades e a igreja, então, tem que se reunir para debater estes assuntos. Então, isso mostra que a igreja, sempre que foi e que for desafiada, ela deve encarar esses problemas e decidir sobre estes assuntos. A nossa lição diz aqui, graças ao parecer de uma liderança sábia orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Sempre devemos lutar pela unidade, para que a unidade, então, ela permaneça entre nós. Então, essa é a nossa lição de hoje. Essa é a nossa lição e assim nós estamos encerrando, então, este trimestre da nossa escola dominical. Esperamos, então, que você tenha sido grandemente abençoado através, então, hoje desta lição, baseado no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, Assembleia de Jerusalém, e esperamos que também você tenha sido abençoado ao longo desse trimestre. Nós estamos, então, hoje encerrando esta temática, a igreja em Jerusalém. Nós vimos, então, ao longo desse trimestre, vários aspectos da igreja em Jerusalém. O seu nascimento, uma igreja que era um modelo a ser seguido, cheia de amor, que não aceitava a mentira, que não temia a perseguição, que se arriscava, que enfrentava os seus problemas, que expandia, enfim, que decidia, que reunia para tomar decisões. Nós estudamos, então, vários aspectos da igreja primitiva. Esse é o momento, caro professor,
para você, então, fazer aí uma síntese do que foi estudado nesse trimestre, né, para finalizar. Quem sabe ouvir também os alunos, o que foi que eles acharam sobre o estudo desse trimestre, qual foi a temática que mais os despertou, mais os chamou a atenção, para que, então, a temática seja encerrada, né, e aplicada, então, na vida dos nossos alunos. Esse é um momento para nós considerarmos, né, e fazermos uma avaliação também do nosso trabalho. Esse é um momento também para você avaliar a sua didática, como foi a sua postura didática nesse trimestre, quais foram os recursos que você utilizou, como foi que você abordou as temáticas. É um momento para você também se autoavaliar, né? A sua postura, o seu conteúdo, a sua apresentação à classe, o aspecto oral, o aspecto didático, o aspecto doutrinário. Enfim, esse é um momento também para você avaliar a sua postura enquanto educador cristão. Nós estamos chegando ao final desse trimestre, agradecemos a você que nos acompanhou, que esteve conosco ao longo desse trimestre, foram 3 meses estudando essa temática, e nós agradecemos. Eu creio que esta lição vai ficar marcada em nossa vida, né? Cada lição, cada trimestre, eu particularmente acompanho a escola dominical já, eu creio que há 3 décadas, né? E cada trimestre que encerra, que termina, fica marcado em nossa mente e em nosso coração. Eu tenho lições que me marcou profundamente a minha vida cristã e a minha jornada cristã. Então, é um momento de gratidão a Deus pelo encerramento, então, desse trimestre. Que Deus o abençoe e nós convidamos você a renovar as suas forças, o seu ânimo, para o nosso próximo trimestre, no nosso próximo vídeo, nós já estaremos com uma nova temática, um novo assunto para o 4º trimestre de 2025. Que você possa compartilhar, então, aqui esse vídeo. Talvez você tenha um grupo aí na sua igreja de professores da escola dominical, que você possa compartilhar com os membros também e ser abençoado. Se você ouviu esse vídeo, foi edificado, foi abençoado, compartilhe com outro irmão também para ser edificado e ser também abençoado. Que Deus o abençoe e nós aguardamos você no próximo trimestre, na próxima lição. Até lá, na paz do Senhor.